pessoal, queria que vocês abrissem aí a palavra de Deus, Efésios 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, queria te pedir, Pai, nesse momento, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando na nossa vida, nos nossos corações, que a gente seja transformado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, pela Tua verdade, Senhor, que liberta, que transforma. E nós te louvamos, Senhor, e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Então, essa noite eu queria estar conversando com vocês sobre o capacete da salvação. E o capacete da salvação, como está aí no versículo 17, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou falar hoje só sobre o capacete, né? E o que seria esse capacete, né? O que quer dizer o capacete da salvação? Será que é isso aí, o capacete da salvação? Algo que você coloca, de repente você anda de moto, ou anda de skate, ou então é uma pessoa muito radical, né, como o nosso querido pastor, que gosta de uma tirolesa. Será que é esse capacete que a Bíblia está falando? É isso que Paulo está falando? Para que a gente adquira um instrumento, enfim, uma vestimenta de proteção para a gente andar no dia a dia, para a gente proteger a nossa cabeça, enfim, no nosso corre, na igreja, na escola, no trabalho. Será que é sobre isso que Paulo está falando? Sobre o capacete físico? Porque na época os soldados romanos, eles usavam capacetes na guerra para também se proteger das flechas, né, da investida do inimigo, das espadas, porque se você joga CS, Call of Duty, enfim, essas paradas aí, você sabe que um tiro na cabeça já era, acabou, né? Então, da mesma forma, a cabeça do soldado era ali um alvo visado, né? E se ele não se protegesse, uma lapada ali, ele já era. Estava fora da batalha, fora do jogo. Mas, deixa isso para lá aí. Vamos seguir em frente. Na verdade, o capacete da salvação, é interessante que Paulo ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5, 8, 9, ele cita novamente essa figura, né, essa metáfora do capacete, falando para aquela igreja, né, em Tessalônica. E naquela época eles estavam se perguntando, eles estavam aflitos para saber o que aconteceria depois da morte, né, as pessoas que já tinham morrido, e eles estavam ali naquele momento ansiosos por causa disso, né? E Paulo ele fala, né, sobre o capacete, sobre a esperança da salvação, justamente para tranquilizar, para dar confiança àquela igreja, àquelas pessoas, que eles deveriam ter a esperança, que eles deveriam ter a certeza da sua salvação. Olha o que diz aí: nós, porém, que somos do dia, em outras traduções ele fala nós que somos da luz, né? No caso os cristãos da época,
Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como bem falou o Rafa aí, né? A gente tem que entender que Deus, ele nos ama. Ele entregou Jesus para morrer por nós, para nos justificar, e ele não tem interesse nenhum em nos ver cair, em nos ver, enfim, afastados dele. Então ele é um Deus que não nos destinou para a sua ira, mas ele enviou Jesus para nos justificar. E é isso que Paulo está falando para aquela igreja, que eles deveriam ter essa esperança, eles deveriam se revestir desse capacete da esperança da salvação. Né? E para que serve o capacete da salvação? Né? O capacete da salvação, ele simboliza a forma com que o cristão deveria guardar a sua mente das mentiras do maligno e se revestir da certeza da salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Então, o intuito, né, do inimigo é justamente colocar coisas na nossa mente, colocar mentiras e dúvidas sobre a nossa salvação. Imagina aí um soldado chegando na guerra sem confiança nenhuma. O que esse soldado vai fazer? Ele vai se esconder, ele não vai partir para cima, ele não vai continuar, não vai dar prosseguimento que ele tem que fazer naquela batalha. Da mesma forma, são os cristãos que não têm certeza da sua salvação. Ele não tem segurança, ele não tem certeza, então ele vai ser um crente sem ousadia, sem paz, que vai viver ansioso, achando que pode a qualquer momento perder a sua salvação. Eu não sei se você já passou por uma experiência de quase morte, né? Eu espero que não. Eu, na minha infância, assim, eu nunca fui um adolescente muito, enfim, de aprontar, de fazer besteira, mas eu lembro, assim, que na minha infância eu tive um episódio que eu achava que ia morrer. Eu estava com o meu primo, estava numa praia, e eu devia ter uns 8 anos de idade, e nessa praia tinha tipo um rio que ele desembocava no mar e fazia uma correnteza. E nesse dia a gente foi mergulhar no rio que tinha correnteza. Claro, a gente não podia ficar na piscininha, ficar curtindo ali, a gente tinha que ir para um lugar perigoso. E beleza, a gente entrou e tal, e até certo ponto eu conseguia tocar o chão e estava de boa, mas eu fui um pouco além. Em determinado momento eu não consegui mais tocar o chão. E aquela correnteza estava me levando. E quando eu olhava, pelo menos era a minha visão de um simples garoto de 8 anos de idade, quando eu olhava o final daquele rio, daquele córrego, sei lá o que era aquilo, eu via aquele mar cheio de ondas e tal, e eu, meu Deus do céu, agora eu vou morrer, eu vou me afogar, é isso, e vamos para frente, né? Tchau, mãe, tchau, pai, enfim, adeus. Mas ali, naquele momento, eu lutando, nadando, em certo momento, meu primo me puxa de volta para a margem. E aquilo ali foi um alívio para mim, sabe? Eu não sei se, enfim, não sei o que aconteceu depois, eu não sei se minha mãe viu, enfim, eu não lembro muito bem disso, mas eu sei que foi real. Isso aconteceu. E cara, se eu já soubesse que meu primo, depois de algum tempo, fosse me dar a mão, eu não teria ficado tão desesperado. Eu não teria pensado no pior, eu não teria perdido as esperanças, porque em certo momento eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. Eu sou tão novo, eu não fiz nada na vida. Então, graças a Deus eu estou aqui, né? Estou vivo. Mas é isso que a gente precisa pensar. Cara, em algum momento você vai morrer. Nós vamos morrer, esse corpo aqui vai acabar. Mas a gente precisa pensar, e aí? E depois? O que eu penso? O que vai rolar depois? Vou virar uma árvore?
vou virar uma estrela. Não, velho. Você não vai virar uma árvore. Então a gente precisa ter essa certeza. O cristão precisa ter essa certeza, ter essa questão de para onde a gente vai, o que vai acontecer depois. Porque senão a gente não vai conseguir ficar firme na batalha. Porque, como a gente já vem falando, sexta após sexta, essa é uma batalha já vencida. Então o capacete ele serve para que a gente se revista da certeza da salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Aí você me pergunta, mas Guilherme, salvo de quê? Sabe? Do que eu preciso ser salvo? Eu nem sabia que eu estava correndo perigo. Eu nem sabia que eu estava tendo problemas aqui. Sabe, eu sou tão legal. Eu vou saio da igreja, volto para casa, fico em casa, ainda mais na pandemia, não tenho feito tanta coisa. Do que eu preciso ser salvo? Por que se fala tanto de salvação? Eu sou um adolescente legal, eu obedeço meus pais, enfim, não faço traquinagem. Você fala esse traquinagem aqui? É um termo... Acho que fala, pô. Enfim, traquinagem é coisa, né, de gente malina, menino malino. Também fala não, né, malino aqui. Mas enfim, a gente vai ver lá em Gênesis 3, 23, que o homem, ele foi expulso do paraíso. Lá no começo, o homem tinha um relacionamento com Deus. Ele vivia no jardim. Ele foi criado num ambiente perfeito. Mas o que aconteceu? O homem decidiu pecar. Ele desobedeceu a Deus. E através dessa desobediência, ele foi expulso do jardim. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. A partir desse pecado, aí toda a humanidade pecou. Todos pecaram e estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. E Romanos 6, 23 também fala que o salário do pecado é R$1.000? É uma gripe? É o Covid? O salário do pecado é a morte. E é isso que nos destina. É esse o nosso destino se a gente não entrega a nossa vida para Jesus. É a morte. Quando eu falei aqui da couraça da justiça, né, que a gente deve proteger o nosso coração, a gente deve guardar o nosso coração porque ele é enganoso e dele procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios e por aí vai. É do nosso coração que procede isso tudo. O nosso coração é pecaminoso. E a gente precisa ser salvo justamente do castigo do pecado, que é a morte. E como é que a gente é salvo? Através da justificação, do sacrifício de Jesus. E eu queria abordar um pouco sobre isso. E eu quero pedir para vocês abrirem em Romanos capítulo 8. Que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa certeza da salvação. Romanos 8, versículo 31. Capítulo 8 de Romanos, ele faz um panorama sobre a justificação, sobre a ação de Deus na vida do crente, sobre a transformação que nós passamos a partir do momento que temos o encontro real com Jesus, como o Espírito Santo transforma a nossa vida e como a gente deve andar como cristão. Ele começa o capítulo 8 falando: agora, portanto, já não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Não há mais condenação nenhuma. E a gente precisa se apegar a isso. Então, Romanos 8, 31, versículo 31. O
que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Incrível, né, velho? Cara, que sensacional ter essa paz que vem através de um sacrifício feito por nós, pecadores, que não mereciam, que decidimos a cada dia nos afastar de Deus e querer mais e mais a nossa carne. Mas Deus nos olha com um olhar de misericórdia e envia o seu Filho para nos resgatar do pecado. É interessante que nessa passagem Paulo ele fala até de forma pedagógica, né? Ele coloca 4 perguntas. Não sei se você percebeu. 4 perguntas retóricas, ele mesmo responde. Você já aprendeu o que é pergunta retórica no Vanderlei? Pergunta retórica é quando você mesmo responde a pergunta. Você já sabe a resposta. Então, coloquei as 4 perguntas. A primeira é: quem será contra nós? Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, muitos vão se levantar contra nós. Muitos vão passar na nossa vida e vai ter alguma coisa contra. E não ache que pelo fato de que Jesus morreu por você, pelo fato de você ser alcançado pela graça de Deus, você vai deixar de passar certas tribulações, certos problemas, pessoas que vão te julgar, pessoas que de forma injusta vão fazer algo contra você. Vai rolar, velho. Seja, enfim, no teu trabalho, pessoas querendo passar por cima de você, te injustiçando, levantando um falso testemunho contra a tua vida. Nós vamos enfrentar perseguições simplesmente pelo fato de sermos cristãos. E se você em nenhum momento da sua vida foi motivo de chacota, digamos assim, ou teve algum tipo de perseguição pelo fato de você ser cristão, ou você não está mostrando que é um cristão, ou você não está pregando o evangelho através tanto de palavras como da sua vida, ou então você não é um cristão de verdade. Mas se você é, e se não aconteceu, vai acontecer. Em nome de Jesus. Porque se não acontecer, tem algo errado, velho. Tem algo errado. Você não está confrontando o mundo. Você não está indo de encontro com os padrões desse mundo. Ou seja, você está caminhando junto com ele. E nós temos um inimigo que está ao nosso derredor. Satanás é o inimigo que ele está sempre ali. Sempre buscando oportunidades
para nos fazer cair, para nos fazer nos afastarmos de Deus. E a gente precisa entender que nós precisamos permanecer firmes. E eu lembrei de Davi. Davi, falei até na última vez que eu preguei aqui, Davi, ele chega ali na guerra, e encontra lá Golias, um gigante, né? Um cara que era do exército inimigo. E Davi fala: Golias, tu vem contra mim com espada e lança e escudo, mas eu venho aqui contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava em nome de Deus. E o que Paulo responde em relação a isso? Quem será contra nós? Quem é capaz de ir contra um escolhido de Deus? Olha o que diz no versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Versículo 32. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? No começo da pergunta, né, Paulo ele coloca: o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? É justamente isso que a gente leu. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que o próprio Deus, foi Ele quem nos chamou, quem nos predestinou e quem nos declarou justos e nos deu a sua glória. Então, diante dessas coisas incríveis, maravilhosas, quem será contra nós? Não tem quem possa nos vencer, cara. Se você foi alcançado por Deus, pela graça de Deus, por mais que se levantem pessoas ou situações, ninguém vai conseguir disputar, velho. A gente está em nome do Senhor dos Exércitos. A gente tem Deus nos guiando. Próxima pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos dar motivos para que nos acusem. Nós ainda pecamos, nós ainda falhamos, nós ainda caímos. E nós vamos dar motivos para que apontem o dedo na nossa cara. Para que digam: olha que hipócrita. Vai na igreja, está lá todo sábado na live, está lá na bateria, na live, só na bateria. Está lá passando os slides, está lá na mesa de som. Vou nem falar da família ali. Esquece, família, esquece. Mas, cara, em algum momento a gente vai cair, velho. A gente é falho, a gente vai vacilar e as pessoas vão nos acusar. Sempre vai rolar isso, velho. E eu lembrei da história da mulher adúltera, né? Que ela é pega em adultério e quando Jesus chega, tá lá uma roda, várias pessoas acusando aquela mulher. Adúltera, pecadora, precisa morrer, vamos apedrejar essa mulher. Mas o que é que Paulo responde aí no versículo 33? Ninguém pode acusar os escolhidos de Deus, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Ninguém tem esse poder, cara. Por mais que a gente falhe, por mais que a gente vacile, que a gente escorregue em algum momento da nossa vida, ninguém tem o poder de nos acusar. Ninguém tem o poder de apontar o dedo
porque é o próprio Deus que nos declara justos diante dele. Através de Jesus nós fomos justificados. Não tem nada que a gente possa fazer pela força do nosso braço que vai nos deixar digno de alguma coisa, que vai nos tornar digno de algo. Mas só Deus, que é perfeito, só o Filho de Deus, que é, enfim, incorruptível, é capaz de ser o sacrifício perfeito pela nossa vida. Terceira pergunta: quem nos condenará? Depois de toda a acusação, vem uma condenação. Mais uma vez, nós não somos justos. Todo mundo aqui tem culpa no cartório, velho. Se eu for fazer uma entrevista com a mãe de vocês, aí toda mãe aqui, a dona Jussara vai saber coisas maravilhosas para falar, né, doutor Igor? Então, cada um aqui tem culpa no cartório, cara. Eu, você, enfim, todo mundo é culpado. Temos todos os motivos do mundo para sermos acusados e condenados. Mas em Jesus, temos o maior de todos os motivos para sermos considerados justos. Cara, escreve isso aí, velho. Anota, que eu ainda não vou publicar. Tem chance aí de você bater um print, uma foto. Quando essa sigla aí estiver famosa, vai valer muito dinheiro. Então, aproveite. Então, nós temos todos os motivos para sermos acusados, mas existe um motivo pelo qual a gente não é condenado. Pelo simples fato que a gente é justificado por Jesus. Pelo simples fato que o próprio Deus se entregou por nós. O próprio Deus entregou a sua vida para nos salvar. E continuando a história da mulher adúltera, ela está lá no chão, a galera com a pedra na mão, querendo apedrejar aquela mulher, querendo matar. Jesus chega e fala: epa, peraí. Quem aqui nunca pecou, velho? Quem aqui nunca falhou? Quem aqui nunca vacilou? Atira a pedra, velho. Atira a primeira pedra. E ninguém atirou. Foi soltando a pedra de um por um. E Jesus fala: e aí, alguém te condenou, mulher? Ela falou: não. Ele disse: pois eu também não te condeno. Olha que incrível, velho. É isso que ele faz por nós. Ele não nos condena. Ele nos salva. Ele nos justifica. Qual a resposta de Paulo? Quem nos condenará? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Cara, o nosso juízo é a morte. O nosso juízo era passar pelo apedrejamento, né? O nosso salário é a morte. Mas Jesus se colocou no nosso lugar e nos justificou. E é Ele quem intercede por nós. Porque Deus é justo, cara. Não tinha outra forma de pagar esse preço, a não ser pelo sacrifício de alguém que era santo, puro. Quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? No versículo que a gente leu, ele fala que nós vamos passar por dificuldades. Que vai ter aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Nós vamos passar por esse tipo de coisa, velho. No versículo 36, ele diz: por causa de ti enfrentamos todos os dias a morte. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Isso me fez lembrar de José. José, ele foi vendido pelos irmãos, foi levado como escravo, passou, cara, por coisas terríveis, mas no final Deus transformou a realidade de José e ele
E ele virou governador do Egito. Em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele se afastou. Da mesma forma, Daniel, seus amigos, eles foram levados cativos para a Babilônia. E eles foram jogados na fornalha, na cova dos leões, mas em nenhum momento eles negaram a fé. Em nenhum momento eles duvidaram do Deus que eles tinham, de quem eles serviam. Cara, nesse exato momento, tá aí todos nós aqui, nesse local, vocês estão sentados aí nessas cadeiras. Eu não sei se você tem ideia, mas existem cristãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo torturados, que estão sendo mortos pelo Evangelho. A gente tem um privilégio de estar aqui falando de Deus de forma livre, de prestar esse culto. Mas existem pessoas em outros países que são torturados, que são perseguidos. Mas não desistem. Não abandonam a fé, não deixam de lado a sua convicção da salvação, porque a nossa esperança não é nesse mundo, velho. A gente não pode colocar toda a nossa vida, toda a nossa expectativa aqui na terra. Porque a nossa realidade, a nossa vida real é na eternidade. E aí vai ter a questão, aonde a gente vai passar essa eternidade? Em quem a gente tem colocado a nossa esperança? Esses dias eu estava, um amigo meu, um ex-colega de trabalho, ele veio conversar comigo e ele veio me perguntar, cara, como é que eu consigo não esfriar na fé? Como é que eu consigo, diante de tanta coisa ruim que tem acontecido, ficar firme, ficar constante num relacionamento com Deus? E ele nem é crente, não é evangélico. E ele lembrou de mim, veio me perguntar. E ele falou, cara, eu, perdi mãe, eu nunca conheci meu pai. Eu tenho uma fé, eu busco a Deus, eu busco ter um relacionamento com Deus. Mas, cara, tem sido tão difícil ultimamente. Diante de tanta coisa ruim que tem passado na minha vida. E, cara, diante dessa situação, é até complicado realmente falar alguma coisa. Mas o que eu disse para ele é, velho, eu sei que é difícil. A Bíblia não esconde que a gente ia passar por dificuldades, por problemas, mas nós precisamos ter a nossa esperança na vida eterna, na eternidade. A gente precisa colocar nossa esperança em Jesus. E não é nesse curto espaço de tempo que a gente passa aqui que vai determinar o que é a nossa vida. A nossa vida é na eternidade. Você pode até pensar, caramba, 80 anos, se eu chegar lá, é muito tempo. Na nossa percepção até é um bom tempo. Mas o que é 80 anos diante da eternidade? Então a gente precisa ter isso bem firme na nossa vida. E o que é que Paulo responde? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas apesar de tudo isso, dessas dificuldades, dessas coisas ruins, desses problemas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cara, coloca esse capacete, velho, da esperança da salvação. Coloca isso bem firme, para tu nunca duvidar do que Jesus fez pela tua vida. Que apesar de tu ser a pessoa mais vacilona, de São José, de Floripa, de Santa Catarina, do Brasil, se tu entregou a tua vida para Jesus, velho, não tem nada que vai te separar dele. Não tem nada que vai fazer tu perder essa salvação.
se realmente houve um encontro genuíno com Deus, você está selado pelo Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos 5, 17, 18. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado, de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Lembra que eu falei no começo que houve uma quebra do relacionamento do homem com Deus? Mas através de um único ato de justiça, Jesus restaurou esse relacionamento. E é isso que é o diferencial. É isso que nos justifica. O ato de Jesus ali na cruz por nossa vida restaurou o nosso relacionamento com Ele. E é através desse relacionamento que a gente consegue ter a certeza da vida eterna. E eu queria colocar aqui para a gente finalizar 2 problemas. Não é problema de matemática, tá? São 2 problemas que podem acontecer na nossa caminhada cristã, certo? E o primeiro é você não ser salvo, mas achar que é. Como assim? Olha o que diz aqui. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome. Deus, eu não estava ali toda sexta servindo. Eu não estava ali domingo também. Eu não profetizei. Eu não fui lá no acampamento, no retiro. Não estava sempre lá, velho. Aí o que Jesus diz? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Cara, como é que pode, né? Pô, tô sempre lá. Tô sempre na igreja, meus pais me levam. Eu venho aqui na sexta de vez em quando. Aí chega no final, Jesus fala isso para mim. Como é que pode? Cuidado, velho. Cuidado porque você pode cair num ativismo de estar sempre ali servindo e achando que aquilo quer dizer alguma coisa. Cara, você ser cristão não é fazer algo para Deus. Deus ele não está mendigando favores. Você não está fazendo favor aqui para Deus. Então, o seu ativismo pode ser simplesmente uma religiosidade. Do fato de, poxa, meus pais são daqui, meus irmãos, meus amigos estão ali, eu vou lá. Não tenho nada para fazer, sexta-noite, vou lá. Então, cuidado, porque às vezes você, pelo fato de você estar indo à igreja, você estar caminhando com pessoas que são da igreja, você acha que é salvo. Você acha que foi alcançado por Jesus. Mas muitas vezes, cara, você não teve um encontro real com Deus. E você precisa se analisar em relação a isso. Será que realmente eu entreguei minha vida para Jesus? Será que eu fui transformado? Será que eu tenho um Espírito Santo habitando em mim? Qual o segundo problema? Sou salvo, mas acho que não sou. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que João 6,47 fala. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Cara, você entregou sua vida para Jesus? Você crê que Ele é o seu único Senhor e Salvador? Que Ele é o teu justificador? Cara, se você creu, se você se entregou, não tem o que duvidar. Não precisa ter dúvida. Muitas vezes a gente tem dúvida porque a gente peca, a gente cai, e aquele pecado vai martelar na nossa cabeça, na nossa mente, tentar nos dizer que nós não somos cristãos, que nós não somos salvos, que nós não fomos alcançados pela graça. Talvez uma doutrina errada que você tenha escutado, dizer que a salvação se perde,
que qualquer coisa que você possa fazer, você pode perder a salvação, aquilo que Jesus fez por você. Agora me diz uma coisa, como é que eu vou perder algo que não foi eu que conquistei? Como é que eu posso perder a salvação se não fui eu que consegui alcançá-la? Porque é só por meio de Jesus, cara. A salvação é um dom, é uma dádiva. E se Ele nos deu o que era mais precioso para Ele, que é o seu Filho, como é que Ele vai mudar isso e vai retirar de nós a salvação? E você precisa ter essa convicção baseado também nos seus frutos. Se você é salvo, cara, você tem que dar frutos. A Bíblia fala que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, se uma árvore é ruim, ela vai dar frutos ruins. E se uma árvore é boa, ela vai dar frutos bons. Se você foi alcançado por Deus, se você foi alcançado por Jesus, você tem que dar frutos bons. Charles Spurgeon é um teólogo, né? Que ele diz que a santidade é o lado visível da salvação. Então, a nossa santidade, ela vai expressar que nós somos salvos. O fato de sermos transformados, de sermos uma nova criatura, isso vai demonstrar que fomos alcançados e transformados por Deus. E por fim, no próprio capítulo 8 de Romanos, diz que o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, ele vai nos testificar, ele vai nos confirmar que nós somos filhos dele. Isso é uma certeza que a gente vai alcançar através de um relacionamento, de uma intimidade. E para encerrar, se apegue à certeza da sua salvação. Nesse versículo, Paulo está falando para Timóteo, né? Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, à salvação para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Então, se apegue a essa certeza. Tome posse disso, da sua salvação, da vida eterna, do que Deus te entregou, da graça de Deus na tua vida. Cara, se reveste da armadura. Veste esse capacete, cara, protege a tua mente. Protege a tua vida daquilo que te afasta de Deus. É muito bom, cara. A gente está numa batalha em que nós temos a paz de saber que ela já foi vencida. E que a gente precisa resistir, a gente precisa perseverar, a gente precisa estar ali firme de pé, para que no dia da volta de Jesus, a gente esteja simplesmente esperando, confiantes, que Ele vai nos levar, que Ele vai nos restaurar por completo.